pessoal, tudo bem? Então, a aula da nossa semana, ela vai ser por videoaula, tá? E nós vamos falar sobre o último tópico da parte de princípios contábeis, que são as convenções. Então, são 4 convenções bem simples e que se amarram muito aos princípios que nós discutimos, tá? E daí vocês vão fazer 10 questões, salvo engano, uma atividade com 10 questões que vai mesclar tanto a parte dos princípios quanto a parte das convenções. Beleza? Já vou mostrar para vocês a atividade. Primeiro eu vou compartilhar minha tela aqui e conversar com vocês sobre as nossas 4 convenções contábeis. Deixa eu olhar aqui, compartilhar a tela. Bora lá, então, galera. Primeira convenção contábil que nós temos são a objetividade, tá? Então, lá na contabilidade, nós temos uma normativa. E esta normativa, que nós chamamos de normas brasileiras da contabilidade, ela descreve a convenção chamada objetividade como sendo, refere-se ao sentido de neutralidade que se deve atribuir à contabilidade nos registros dos fatos que envolvem a gestão do patrimônio da entidade. Então, o que significa isso? É que aquele lançamento que nós estamos fazendo lá nos nossos relatórios administrativos, na nossa gestão, na nossa contabilidade, ele deve ser neutro, tá? Ele deve ser livre de influência para a empresa. Ah, quero aumentar o meu patrimônio. Ah, quero diminuir as minhas contas a pagar, né? Então, assim, qualquer fato, qualquer situações que nós formos registrar, que nós não temos a certeza do valor, nós temos sempre que utilizar a convenção de neutralidade, tá? Então, vamos ver aí mais para frente o que significa isso. O profissional deve escolher, entre vários procedimentos, o mais adequado para descrever um evento contábil. A finalidade desta convenção é eliminar ou, então, restringir a área de excessivo liberalismo na escolha de critérios, principalmente aqueles que envolvem valores. Então, aqui, só para a gente começar a entender por que tem essa convenção, se isso, né, vamos dizer assim, que é uma situação óbvia. Então, lembra lá da crise de 1929, que foi quando houve a quebra da Bolsa de Valores? Naquela época, o profissional da contabilidade, ele tinha autonomia, não só o profissional da contabilidade, mas as organizações em geral, junto com o seu contador, junto com o pessoal que faz a sua gestão, seus gerentes de contabilidade, eles decidiam qual era o melhor critério para se lançar determinada compra, determinada venda, determinada prestação de serviço que foi adquirida, né? Ou foi prestado para terceiros, enfim. Eles entendiam a melhor forma de fazer o registro desta situação, desse fato que ocorreu, na contabilidade, tá? Por que eles que decidiam? Porque entendia que o contador, ou o administrador, ou o gestor, eles eram formados, né? Eles tinham uma formação, eles tinham uma educação por trás, no qual trazia a eles a autonomia. Eles tinham o conhecimento para fazer o registro daquilo ali com da melhor forma, ou seja, que realmente interpretasse aquilo que estava acontecendo na empresa. Agora, depois que houve a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e outra série de situações, tanto a profissão contábil como de todas as outras do negócio, gestão, administração, nós somos muito regulamentados. Então, hoje em dia, eu compro um bem, ele é depreciado, né? Ele sofre depreciação aí no período no qual ele está na empresa, né? Desde que eu adquiro, ele fica sofrendo as depreciações, tá? Que é a redução do valor dele pela perda, né? De valor, de obsolescência do bem. Aí, pessoal, essa depreciação, por exemplo, não é o contador, não é a empresa que determina qual é a vida útil do bem, por quanto por cento será depreciado, né? Nesse sentido. Não é assim que funciona. Quem determina isso é a legislação. Ah, tal bem tem que ter 20 anos e o taxa de depreciação vai ser 20%, por exemplo, anualmente. Aí, nós temos que lançar conforme esse critério, conforme a legislação estipula.
Porém, não quer dizer que realmente é desta forma que se desvaloriza aquele determinado bem. Às vezes a empresa, ali junto com o pessoal da administração, eles conseguiriam ter uma ideia e utilizar um critério que realmente espelhasse a obsolescência daquele bem num período de tempo. Mas não se pode mais fazer isso, nós precisamos utilizar como base a legislação. Tá? A gente pode até utilizar algo nesse sentido gerencial, mas para fins fiscais não acontece isso. Tá? Então, aqui nesse sentido, é isso que o critério da objetividade quer falar. Ele quer falar o seguinte: naquelas situações nas quais você, gestor, administrador, contador, enfim, que trabalha na área de negócios, não tem um valor correto de quanto vai ser aquele determinado fato que ocorreu. Eu financiei uma sala comercial, financiei uma estrutura aí para depósito da minha empresa, né? Financiei máquinas, maquinários. Porém, eu financiei determinado valor, mas daqui 15 anos, quando eu terminar de pagar, eu não sei exatamente qual vai ser o valor dos juros, né? Quanto eu vou pagar realmente de juros. Ou comprei um imóvel que vai incidir aí pela taxa do IGPM, né? Enfim, todos os meses. Então, eu não sei exatamente qual vai ser o valor dos juros. Então, eu calculo esses juros sempre pensando um pouquinho maior do que pode ser, tá? Do que eu acho que, tipo, mais ou menos vai ser esse valor. Eu jogo um pouquinho mais, porque se trata de contas a pagar. Eu nunca jogo menos para que lá na frente eu não sofra uma surpresa, né? Que eu pensei que ia ser tanto e agora aumentou muito, tá? Então, é nesse sentido. Usar a neutralidade, ser neutro nesse sentido, quer dizer o quê? Para que eu seja mais objetivo, para que eu viva uma vida mais real aí na gestão, beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Cálculo de juros, por exemplo, né? Nós sempre trabalharmos com essa neutralidade. Trazer um valor, às vezes, até um pouquinho maior, para que a gente não seja pego de surpresa lá na frente, não faça uma programação que nós vamos pagar menos e depois acabamos pagando mais, tá? Critério de lucro, então a forma que eu vou distribuir o meu lucro. Então, eu coloco aí uma forma base, tá? Eu coloco aí uma forma neutra, que a maioria das vezes eu irei distribuir desta forma, tá? Para quê? Para que fique algo que realmente ele vai acontecer. Se mudar um pouquinho, não faz mal. Mas daquela forma ali eu vou conseguir atingir a distribuição de lucro. De 6 em 6 meses, 15%, por exemplo, ou apenas uma vez ao ano, 20%. Se acontecer de eu distribuir duas vezes, pelo menos, né? É algo melhor, eu tive lucro, então nesse sentido, tá? E o critério para desenvolver aí o valor, definir o valor de mercados, tá? Como calcular o meu goodwill, sempre trazendo para a realidade aqueles bens que são intangíveis, né? Cartela de clientes, marca da minha empresa, né? Tudo isso de uma forma mensurável, conseguir mensurar aquilo ali, o máximo que eu conseguir transformar aquilo ali em dinheiro, né? Em valor, eu coloco na minha empresa. Nunca colocar a mais, tá? Sempre algo bem neutro, bem com os pés no chão, para nós não sofrermos, como eu falei para vocês, eventualmente uma surpresa lá no meu futuro, tá? A segunda convenção contábil, só uma coisa, quando a gente fala na convenção de objetividade, ela lembra muito o princípio da prudência, que ele também fala isso, que na hora de eu registrar um bem que eu não tenho 100% de certeza qual é o valor dele, eu sempre, quando for registrar no meu passivo, que espelha aí as minhas despesas, obrigações a pagar, eu sempre vou registrar com valor a maior. E quando for algo a receber, né, um bem, um direito, eu sempre vou registrar com valor a menor, tá? Para que eu não faça planos com aquele valor que, de fato, talvez eu não vá receber. Então, ele se espelha, ele embasa muito este princípio, tá? Voltando, então, convenções contábeis, a convenção aí do conservadorismo. Vamos dar uma olhadinha no que ela fala conforme a nossa norma brasileira de contabilidade. Ela estabelece que o profissional da gestão das empresas deve manter uma conduta mais conservadora em relação aos resultados que serão apresentados, evitando que projeções distorcidas sejam feitas pelo usuário. A ideia é passar uma imagem de neutralidade
sem denotar otimismo nem pessimismo, tá? Então, o que significa isso, pessoal? Quando eu tenho que fazer uma projeção, por exemplo, de faturamento para o ano de 2021, elaborar as minhas metas e objetivo, meu planejamento para 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, ou elaborar aí uma projeção de quanto de benefício econômico futuro determinado bem que eu vou investir pode me dar. Sempre cuidar para que eu não coloque muita esperança, né? Para que eu não coloque, para que eu não me apegue demais na valorização da minha empresa para com aquele bem ou para com aquele investimento, e esquecer de que existem influências do mercado, influências econômicas, né? Agora nós temos aí, não é tão agora, mas um ano aí de coronavírus. Quem pensou que em 2020 fez uma projeção que em 2021 a empresa se recuperaria, né? Não iria mais sofrer nenhuma influência externa aí em relação ao coronavírus, que ele já ia ter passado, caiu do cavalo. Então, nesse sentido, sempre pensar em riscos, né? E mapear os meus riscos por possível, né? Bem possível de acontecer, parcialmente possível e bem raro, né? Então, assim, sempre colocar assim, possível, médio, raro, o meu risco aí, e uma porcentagem de cada uma desses possíveis riscos aí, mapear os meus riscos nesse sentido, nessas 3 visões. Para que eu seja conservador no meu objetivo, e não que eu chegue lá na metade do ano, por exemplo, fiz agora aqui que eu vou faturar 10 milhões, né? E daí eu chego na metade do ano e faturei 3. Aí o que acontece? O empresário desanima, ele acaba largando mão daquele planejamento, não vai mais seguir aquilo, não vai mais desenvolver planos de ações, porque ele desanimou muito, ele vê que aquilo ali é quase impossível de conseguir e acaba largando aquele documento de lado, o que é errado. Nós precisamos desenvolver um documento que nos possibilite chegar naquele objetivo e naquela meta, tá? Mas não colocar uma meta que é quase impossível de você conseguir alcançar, um cenário muito perfeito, né? E nem um cenário muito imperfeito. Então, colocar um cenário realmente neutro, né? Possível de alcance, né? Não muito óbvio. Tipo, eu consigo faturar 1 milhão no ano. Né? E, ok, eu estou faturando sempre 1 milhão e 800, né? 1 milhão e 200, nunca baixa disso. Ok, 1 milhão é óbvio que eu vou conseguir. Então, eu aumento aí para 1 milhão e 900, por exemplo, né? Então, vou trabalhando nesta situação, sempre colocando um pouquinho a mais do que nos outros anos e buscando aí planos de ações para conseguir alcançar aquela determinada meta ou objetivo. A convenção contábil número 4, número 3, que é a materialidade. Então, essa convenção contábil, pessoal, ela é bem legal e ela traz aí situações que realmente acontecem no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que as normas brasileiras de contabilidade colocam aí, o que é a Convenção da Materialidade. Ela estabelece que a contabilidade não deve se preocupar com valores ou fatos irrelevantes, tanto do ponto de vista de registro como de controle, então, tanto fiscal como gerencial. Sendo assim, a informação contábil deve ser relevante, justa e adequada. E o profissional deve considerar a relação de custo e benefício da informação que será gerada, evitando perda de recursos e de tempo à entidade. Então, pessoal, o que quer dizer isso? Vamos supor lá que o Vitor, por exemplo, trabalhe de caixa em uma certa organização, tá? E que lá no registro dele, lá nos registros, né, dos lançamentos dele, ele tenha lançado que entrou R$3.200 no caixa dele. Porém, no físico, caixa físico dele tem a 3.500, tá? E daí ele vai ficar ali perdendo todo um tempo, todo um trabalho ali para achar esses R$300 que estão a mais ou que estejam a menos no caixa dele. R$300, para quem, né, eu coloquei aí um valor fictício, talvez para uma pequena empresa seja um valor bastante significante, né? Mas como os registros mostram ali que ele fez tudo certinho, né? Teve os registros ali, deu 2.200 e no caixa tem a 2.500. Então, talvez foi um erro, alguma coisa que não passou, que não foi registrada, nesse sentido. Então, às vezes é melhor fazer
aí uma conciliação deste valor para você não perder muito tempo procurando uma coisa simples e que não vai impactar de fato na gestão da tua empresa, né? Não vai ser um valor aí que vai fazer com que exista uma falha depois na tomada de decisão por causa da informação contábil. Então, às vezes, é necessário nós fazermos conciliações e não ficar ali perdendo muito tempo em certas informações que o custo-benefício não será positivo para nós. É melhor a gente focar em outra situação, gastar o nosso tempo aí com os demais serviços que nos trazem mais benefícios do que ficar encontrando falhas, né, neste sentido, tá? Também, outra informação aqui, situações de lançamento de contas bancárias, né, de extratos bancários. Às vezes, acontece de que eu estou lançando ali os meus registros financeiros, todas as operações que ocorreram no mês, e daí também aparece lá que está faltando, né, tá faltando aí R$7 do valor total. Melhor eu fazer uma conciliação do que conferir todos os lançamentos que eu já fiz, tá? Então, sempre cuidar nesse sentido, fazer conciliações quando necessário, para que eu não gaste um tempo que eu não preciso, né? E aí que não vai me trazer um benefício daquele determinado serviço. Beleza? E, por fim, nós temos a convenção da consistência, tá? Então, vamos entender o que é essa convenção. De acordo com esta convenção, os critérios adotados no registro dos atos e fatos administrativos, eles não devem mudar frequentemente. Refere-se à uniformidade, utilizando métodos e critérios uniformes ao longo do tempo, para o registro dos fatos contábeis e a elaboração das demonstrações financeiras. Seus relatórios devem ser elaborados com forma e com conteúdo das informações consistentes para facilitar a sua interpretação e análise pelos diversos usuários. Então, assim, pessoal, dentro da contabilidade, nós temos que utilizar alguns critérios. Por exemplo, o mais comum deles, a minha forma jurídica, a forma de calcular o meu lucro, de calcular o meu imposto. Empresas do simples, empresas do presumido, empresas do lucro real. Então, qual que é a sistemática desse princípio? É não ficar mudando, pulando, né? Um ano eu tô no simples, outro eu tô no presumido, depois eu volto para o simples, daí eu vou para o lucro real, entendeu? Por quê? Porque essa mudança aí da minha forma jurídica, ela prejudica a tomada de decisão a longo prazo. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma linha tênue de análise. Porque uma hora eu estou numa tributação, outra eu estou em outra e outra eu estou em outra. Então, eu não consigo nem esperar para ver os benefícios ou não daquela tributação para a minha organização e prejudica a análise horizontal, que nós chamamos, das demonstrações financeiras, que são ano, ou período, né? Tipo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos, ou 6 meses, enfim, né? De 6 em 6 meses, a análise que eu faço da minha empresa. Outra situação, por exemplo, é a forma que eu vou analisar o meu estoque. Nós temos aí o primeiro que entra e o primeiro que sai, né? O último que entra e o último que sai. Então, nós temos formas, né? Critérios de análise do estoque, que a gente chama de PEPs, WEPs, enfim, né? Existem outros critérios aí também que nós utilizamos, né? Para analisar aí a dinâmica do nosso estoque. Também não ficar mesclando, mudando aí a forma de critério da análise do nosso estoque, da análise do nosso caixa, por exemplo, da porcentagem que nós cobramos de juros ou de multa sobre as vendas a prazo ou sobre aquelas vendas que já estão inadimplentes, que não foram pagas. Então, sempre manter uma linha de juros também, né, para facilitar esta análise, não ficar mesclando esses critérios muito, senão acaba atrapalhando a tomada de decisão de uma forma horizontal, a longo prazo. Beleza, galera? São só essas 4 convenções e eu vou prestar esta atividade aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Acho que agora parou de apresentar aqui para vocês, mas deixa eu abrir aqui as atividades para mostrar certinho. Daí eu volto a apresentá-las.
aqui. Aí, galera. Então, deixa eu até ver aqui. São 10 questões, tá? E essas 10 questões, elas estão totalmente correlacionadas aos princípios e às convenções, beleza? Então, aqui, só para vocês entenderem, eu vou ler a 1 aqui para vocês. 1. Antônio Passa a Perna, sócio de uma empresa em comercial, emitiu cheque seu particular para pagamento de uma duplicata emitida pela sua empresa. O seu contador discordou de tal fato, pois feriu a um princípio fundamental, que é, aí vocês vão verificar aí qual é o princípio de quando nós misturamos as contas pessoais com a da empresa, ou da empresa com as pessoais, enfim, né? Então, serão sempre, assim, situações, casos, na qual vocês precisam responder o que aconteceu ali, qual o princípio, qual convenção está envolvida, beleza? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tanto na aula da segunda-feira, né, dia 22, quanto na aula da quarta-feira, dia 23. 23, então, até as 23h50, dia 23 do 3, quarta-feira, até as 23h59, vocês têm para entregar essa atividade. Beleza? Pessoal, qualquer coisa, vocês me chamam. Boa semana para todos vocês.